Seja bem-vindo ao Acerto de Contas. No programa de hoje fazemos a análise aos primeiros 100 dias de António Costa na liderança do Partido Socialista, numa altura em que o comportamento fiscal do primeiro-ministro está sob escrutínio e em que a Comissão Europeia coloca Portugal entre os 5 países da União Europeia com desequilíbrios excessivos. A polémica em torno de Pedro Passos Coelho vai prejudicar o PSD? António Costa vai conseguir manter o calendário e anunciar o programa político apenas em maio? Perguntas para os convidados de hoje do Acerto de Contas: Marina Costa Lobo, politóloga; José Brandão de Brito, economista, professor catedrático do ISEG; e Raul Vaz, comentador político e diretor do ETV. Sejam muito bem-vindos. Marina Costa Lobo, começando por si e começando por esta questão, esta polémica que envolve Pedro Passos Coelho. Um primeiro-ministro pode alegar que a sua situação fiscal é do foro pessoal? Bem, eu acho que o Primeiro-Ministro tem vindo a fazer declarações que são, em vez de o distanciarem da situação, da questão, o estão, de facto, a tornar a questão mais complicada ainda. Porque, do meu ponto de vista, o que nós temos aqui é uma questão política. Nós temos um primeiro-ministro que se tornou que antes de se ter tornado primeiro-ministro deixou de pagar dívidas à Segurança Social por um período limitado de tempo e, apesar de tudo, estamos a falar de valores que não são exorbitantes, não, mas que se torna uma questão política muito importante no quadro em que nós estamos a viver neste momento, porque os portugueses foram chamados a contribuir de forma maciça para este aumento dos impostos que foi implementado nos últimos anos e o governo tem sido absolutamente inflexível. Todos os portugueses recebem cartas da autoridade tributária sistematicamente, desde que deixem de pagar o que quer que seja. Portanto, neste contexto, esta novidade ou esta notícia cai muito mal. O que é que o Primeiro-Ministro tem que fazer? Eu acho que nós temos que ser relativamente sensatos. Não podemos querer... Vamos lá ver, nós não devemos ter como candidatos a Primeiro-Ministros pessoas sem mácula de qualquer espécie. Não é isso que nós pretendemos. Pedro Passos Coelho diz que não é um cidadão perfeito. Pronto. Sim, senhor. Não tem de e nós, ser. aliás, portanto, imagino que podíamos ter um caminho que é o extremo disso, que é os Estados Unidos, em que alguém que seja divorciado não pode ser candidato a nada de relevo, ou que seja homossexual. Quer dizer, há aqui uma questão até do ponto de vista pessoal. Nós, em Portugal e na Europa continental, não olhamos para essas questões. Agora, a questão fiscal ou a questão política, de passado político, é obviamente muito importante. E cada vez mais importante, e tem de ser mais do que... Portanto, há uma responsabilidade do próprio, que querendo enverdar por uma carreira política, tem a obrigação de ter tudo em ordem, ainda para mais no contexto em que nós estamos a viver tudo isso. Mas, por exemplo, eu lembro-me do caso de António Vitorino, que também não tinha pago uma CISA e que foi imediatamente, portanto, até foi ministro muito pouco tempo por causa disso. Portanto, essas questões são de facto muito sensíveis, porque se os políticos não cumprem as obrigações fiscais, descredibilizam as instituições e os governos. Agora, eu acho que ele também tem-se explicado mal, porque apesar de tudo, não sendo isto objetivamente uma questão enorme, politicamente está-se a tornar uma questão difícil, tanto pelo contexto como pela forma como tem sido gerida. Em primeiro lugar, foi dito que era uma especulação, quer dizer, por um lado que tinha sido paga, mas que já tinha prescrito, não se percebe se foi de facto... Portanto, fazem sentido as perguntas que os partidos querem ver respondidas através do Parlamento? Os partidos têm o direito, e acho que fazem muito bem, em pedir explicações, e aliás os portugueses merecem essas explicações, e é pena que o Primeiro-Ministro tenha andado a adiar um pouco essas explicações e que esteja sempre a responder, ou quase que sob pressão, e não voluntariamente. Professor Brandão de Brito, esta questão tem relevância? Saber ou não se o Primeiro-Ministro eu acho que sim, cumpriu as estou suas de acordo com obrigações? esta primeira intervenção da Marina Costa Lobo. Acho que tem relevância porque trata-se de facto de um Primeiro-Ministro e, portanto, sobre o qual se exerce permanente escrutínio.
e que estas respostas, estas justificações que têm vindo a ser dadas um pouco aos repelões e um pouco sob pressão, muito parciais, que ontem teve, digamos, um aspecto mais importante ainda no discurso que ele fez, em que inicia aparentemente uma nova estratégia de vitimização, como aliás já vi escrito, mas que me pareceu patente, e em que o Primeiro-Ministro já jogava um pouco à defesa com a justificação de que, de facto, não é perfeito, nem há homens perfeitos. É evidente que, portanto, desse ponto de vista é relevante sobretudo para nós que temos estado a pagar pesadamente os déficits e as dívidas que no fundo nos foram impostas, ou melhor, que nós contraímos, e cuja solução nos foram impostas através daquele memorando de entendimento com a Troika. Temos sido bombardeados, literalmente, com cartas da autoridade financeira, algumas bastante intimidatórias, com penhoras, com ameaças de penhoras, etc. Creio que todos nós já passámos por isto. Eu passei por uma situação semelhante a essa por causa de uns direitos de autor de um livro que escrevi, que inclusivamente, pouco delicadamente, o ministro me dizia: também já aqui veio um senhor muito importante dizer-me que exigia direitos de autor dos artigos que escreve para a Visão. Eu disse: mas felizmente o meu livro é um livro que é financiado pela Fundação da Ciência e Tecnologia, não tem nada a ver com isso. Mas o que é certo é que perdi vários recursos que me eram dados, e como eu penso que centenas de cidadãos, aliás, na universidade isso é relativamente vulgar, a questão dos direitos de autor, e fomos penalizados por isso. E como não paguei logo e perdi os vários recursos, paguei a duplicar ou a triplicar. Bom, e portanto, isso penso que é muito relevante neste contexto. Temos necessidade de saber o que é que se passa com o Primeiro-Ministro e, de facto, há uma estratégia de comunicação do Primeiro-Ministro que me parece de todo errada e que ontem culminou com aquele discurso, de facto, de vitimização, que é um discurso já feito à defesa e é um discurso que, no fundo, não resolve problema nenhum, apesar de todas as palmas que teve. Eu penso que houve ali digamos, uma saída pouco airosa do Primeiro-Ministro. Raul Vaz, há indicações de que o Primeiro-Ministro poderá eventualmente ter sido beneficiado, neste caso, dos pagamentos à Segurança Social? Não faço a mínima ideia. Sei que essa dúvida está a ser construída no espaço público e é legítimo que as pessoas que, nos últimos 3, 4 anos, a quem foi exigido um esforço, um rigor, a transparência, no sentido de cumprir as suas obrigações fiscais, as suas obrigações perante a sociedade, perante a comunidade, de forma a que Portugal ultrapassasse um momento difícil, que ainda vive, e esse rigor e esse esforço foi exigido pelo Dr. Pedro Passos Coelho enquanto chefe do governo. E, portanto, é natural que essas mesmas pessoas, que são genericamente os portugueses, hoje se sintam um bocado irritados. E digam, mas afinal, aquele princípio de faz o que eu digo, não faças o que eu faço, também colhe eventualmente no Primeiro-Ministro. Não é legítimo o Primeiro-Ministro alegar que se trata de um assunto da esfera pessoal? Claro que é da esfera pessoal, mas o Primeiro-Ministro, o Dr. Pedro Passos Coelho, não é um cidadão como nós. É um cidadão como aqueles que hoje exigem um comportamento exemplar da parte do Dr. Pedro Passos Coelho. Acresce que no plano político a imagem que os portugueses tinham, e provavelmente ainda têm, do Dr. Pedro Passos Coelho é a imagem de um homem austero, de um homem de rigor, de um homem que não precisa de grandes bens materiais para fazer a sua vida pessoal, que vive no sítio onde vivia. E, portanto, isto tudo, nesta circunstância, sem eu acreditar minimamente que o Dr. Pedro Passos Coelho tenha tido aqui um tratamento de exceção, foi um comportamento de exceção. Ou seja, durante 5 anos, o Dr. Pedro Passos Coelho, e isso é substantivo, não pagou aquilo que devia pagar à Segurança Social. E isso está, obviamente, lá também na sua declaração de IRS. Essa é a questão que se põe. E o Dr. Pedro Passos Coelho,
que não tem habilidade para lidar com estas situações. Já na Tecnoforma assistimos a um episódio algo semelhante. De facto, não tem habilidade. Fica inquieto. No sábado, quando a notícia saiu, não reagiu, permitiu que um ministro do seu governo fosse ele próprio a dizer que havia mais 107 mil portugueses na circunstância do Dr. Pedro Passos Coelho. Imagine-se o que é agora esses 107 mil portugueses virem à praça pública também dizerem de sua justiça, que durante 3 dias teve num certo silêncio, permitindo, aliás, alguns ataques algo soezes ao seu adversário político, o Dr. António Costa, e isso surpreendeu-me ontem, decidiu ele próprio passar do plano pessoal para o combate político. E passou ao ataque político. Nomeadamente dizendo que nunca usou o cargo para enriquecer. Ao contrário de outros. E isto na política, faz política quando se chama, permite-me a expressão, os bois pelos nomes. E, portanto, a quem o Dr. Pedro Passos Coelho se estava a referir, penso eu, não vejo outra hipótese, enfim, admitindo que há uma margem de erro mínima, era o engenheiro José Sócrates, que está numa situação que é publicamente conhecida, em prisão preventiva. Agora, acontece que mesmo aí o Dr. Pedro Passos Coelho acho que dá o tiro errado, porque não é o engenheiro José Sócrates o adversário político com que Passos Coelho se vai confrontar em setembro nas legislativas, é António Costa. E, portanto, isso, eu penso que na opinião pública os portugueses gostam de frontalidade e gostam de um jogo aberto em que as regras existam. E, portanto, aqueles que pensavam que Pedro Passos Coelho era mais alemão que português, provavelmente tem sofrido alguma desilusão. É tão português como muitos portugueses. Não é cidadão perfeito, e eu, na minha opinião pessoal, acho que ainda bem. E, portanto, ser do sul da Europa permite estas escapadelas ao fisco. Agora, e é possível que venham a surgir ainda mais notícias sobre outro tipo de incumprimentos? Parece-me nesse plano que o professor Brandão de Brito referia da vitimização, ele próprio parece que prepara já o campo para isso, ou seja, Passos Coelho saberá, nós não sabemos, mas ele saberá, que há outros pecadinhos na sua vida fiscal. Nomeadamente, por exemplo, o atraso na entrega de declarações fiscais, por exemplo, este tipo de têm que ser assumidas num país latino. Se elas forem assumidas, se nós formos latinos num país latino, mesmo sendo políticos, temos vantagens. O quadro social também tem vantagem quando a gente se enquadra nele. Nós, quando queremos ser alemães ou americanos num país latino, eu acho que corremos um risco. Eu acho que esta jogada do Primeiro-Ministro passar para o plano do combate político, dizendo eu não me aproveito, eu não enriqueci, é verdade, eu sou quem sou, mas quer dizer, há uma coisa que é substantiva que os portugueses perguntam, está bem, mas admite ou não admite que errou quando não pagou 5 anos à Segurança Social? Essa é a parte substantiva deste caso. E quando Passos Coelho não é capaz de o admitir, está a cometer um erro político. E quando essa não assunção, essa incapacidade de admitir isso, suprimida pela luta política, passar para o campo político, atacando os seus adversários, neste caso o José Sócrates, penso eu, admito o erro, repito, está a cometer um erro para si próprio. Mas no discurso de ontem assumiu que não foi um cidadão perfeito e que poderá eventualmente ter tido algumas falhas. Sim. Mas diz que na altura não era primeiro-ministro, que era um cidadão. Ele não era primeiro-ministro, com certeza. Agora, precisamente por isso é que ele, desde o início, devia ter escolhido uma estratégia. Se quer ir para o combate político, vai para o combate político. Os senhores estão a perseguir, estão a lançar isto, estamos já no eleitoral, mas há pessoas que já fizeram isto e eu não fiz. É uma estratégia. Eu acho que era errada em função do que estamos a falar, mas é uma estratégia. Agora, a questão dele não ser primeiro-ministro quando não declarou, ou não pagou, melhor dizendo, a Segurança Social, não esconde, não apaga o problema. A questão substancial, não pagou. Portanto, quer dizer, e soube em 2012 que não tinha pago e decidiu não pagar, justificando-se que, na altura, poderia haver uma interpretação de que estava a ter um tratamento de exceção para pagar. É tudo muito confuso. Só a verdade é revolucionária. Pense o que se pensar sobre qualquer caso. E, portanto, aqui existe a verdade. E a assunção... Eu acho que o Dr. Pedro Passos Coelho, já, repito, na Tecnoforma, meteu os pés pelas mãos. A maioria das pessoas não perceberam nada daquilo. Se ele tinha recebido por despesas, por viagens,
se tinha pago o correspondente, ou se teria que ter pago alguma coisa em relação a essas faturas que recebeu. Ninguém percebeu nada. Ou pelo menos ele permitiu que a dúvida se instalasse e agora está a permitir que a dúvida se instalasse. Embora a dúvida aqui seja menor, porque, quer dizer, de facto ele não pagou a Segurança Social, ponto final, e é evidente que, enquanto cidadão político, tem um custo, é inevitável. Marina Costa Lobo, até ao momento nenhum dos partidos da oposição pediu a demissão do Primeiro-Ministro. Estarão à espera das explicações ou não interessa a ninguém que o Primeiro-Ministro se demita nesta altura? Eu penso que, quer dizer, apesar de tudo, tem a ver com o momento político, as eleições são em breve, portanto o calendário eleitoral está mais ou menos estabelecido e os partidos estão preparados para ele. E depois aquilo que temos em mãos não é um caso de tão excepcional importância que exija a demissão de um Primeiro-Ministro, parece-me. Preferem vê-lo em dificuldades no cargo, parece-me que será mais o desgaste, contribuir para um desgaste e maximizar esse desgaste do que está mais de acordo com o que os portugueses pensarão deste tipo de pecadilho do que imediatamente exigir a demissão do Primeiro-Ministro, que poderia parecer demasiado severo em relação ao problema e acabar por se virar contra os próprios partidos da oposição. Portanto, preferem ver o Primeiro-Ministro arder enlumbrando e a pensar na campanha para as próximas eleições. E tentar ao máximo que isto seja um elemento de descredibilização do Primeiro-Ministro, que precisamente tem sempre jogado, como disse o Raul Vaz, com esta questão da imagem do pobre, mas austero, entre aspas. O Passos Coelho tem sido um Primeiro-Ministro de um governo de uma enorme austeridade, que sempre se desculpou um bocadinho pela austeridade que impõe, que é uma pessoa simples, que é uma pessoa que faz férias em lugares onde a classe média portuguesa faz férias, que vive também modestamente, e portanto essa foi sempre a imagem que ele quis projetar e que o beneficia, certo? Tem beneficiado, portanto é uma imagem que acaba... Também aí é muito português. Exatamente, também está na média. Como é que o eleitorado poderá, que consequências políticas é que o caso poderá ter? Isto vem contrariar, tal como o Tecnoforma vem contrariar. Quer dizer, mas acaba por ser muito português também. Mas o caso não teve assim muitas consequências? Não teve porque hoje em dia nós temos sempre em sucessão de acontecimentos políticos e, portanto, uns anulam os outros. A gafe de António Costa, que foi há pouquíssimos dias, portanto, também já está relativamente esquecida, porque agora estamos na questão do Primeiro-Ministro e das dívidas ao fisco, e depois daqui a uma semana vai se calhar outras coisas. Portanto, isto tem que acumular. Se acumular, porque o Passos Coelho deu a entender que ainda falta saber outras coisas, acredito perfeitamente que isto contribua para uma descredibilização, ao acumular com outros elementos e com outras novidades que estejam para aparecer. Acredito perfeitamente que possa diminuir o Primeiro-Ministro e possa, por conseguinte, diminuir os votos nos partidos do governo, porque os líderes são absolutamente chave. Isso não tenham dúvidas e ninguém tem dúvidas. A última sondagem da Eurosondagem para o Expresso e para a SIC revelou uma aproximação do PSD e CDS ao Partido Socialista. Essa tendência poderá ficar agora um pouco interrompida, digamos assim, com estes acontecimentos? É cedo para... Quer dizer, vamos ver o que é que acontece. Lá está, depende... Porque o António Costa também teve a gafe do isto está melhor do que em 2011, não é? Portanto, se calhar... Não sei exatamente que efeito poderá ter, mas sem dúvida que o que isto mostra é que os erros podem-se pagar caros, porque há aqui as eleições estão muito renhidas, porque o que nós temos, o que a sondagem mostrou é que basicamente os blocos estão empatados, o PS e a coligação. Isto mostra que está muito em jogo para os dois lados. E faz com que suba o nervosismo, que os líderes tenham tendência a, se calhar, a fazer discursos. Quer dizer,
está muito em jogo, está quase tudo em jogo. Não há um líder, não há um vencedor antecipado, com larga distância e, portanto, torna as coisas mais interessantes. As eleições poderão não ser um passeio, conforme disse o próprio Pedro Passos Coelho. Sem dúvida. É isso Professor Brandão de Brito, estaria na altura, como vimos, o Partido Socialista não está nas sondagens tão à frente quanto se poderia imaginar, estaria na altura do líder António Costa anunciar medidas concretas e de afirmar a sua alternativa? Carla, eu gostava só de voltar um bocadinho atrás, porque Sim. acho que há aqui coisas que foram ditas, entretanto, que me parecem muito importantes. Uma delas é que eu não acho que esta questão não seja tão de excesso, não seja... Não é de tão excepcional importância. Eu acho que é importante. Eu acho que é importante exatamente porque se trata do Primeiro-Ministro e não porque não é um cidadão vulgar. Quer dizer, mesmo neste passa-culpas de sermos latinos, acho que há limites que não devem ser ultrapassados. E eu penso que esse limite foi ultrapassado, ou por falta de comunicação, ou porque pela forma desajeitada como o Primeiro-Ministro tentou fazer várias justificações. Primeiro pensou que era optativo, depois aceitou pagar metade, apesar daquilo já estar prescrito, depois era para ser em 2012, mas resolveu deixar até ao fim do seu próprio mandato para não estar a confundir as coisas. Enfim, estas explicações são muito confusas e ainda por cima ontem, naquele processo de vitimização e de jogar à defesa, deixou entreabrir, ou melhor, entreabriu a ideia de que afinal pode haver mais coisas. Não é? Portanto, deveria ter consequências, em sua opinião. Eu acho que isso deveria ter consequências. Não sei se seria a admissão, não sei se justificará o pedido de demissão, mas já aqui foi recordado o António Vitorino que por causa de ser acusado de não ter pago a CISA, o que aliás se veio depois a provar que não era verdade, se demitiu imediatamente. Mais recentemente o ministro Miguel Macedo, que penso que não tinha nada a ver com os vistos gold, mas como era o responsável máximo dos vistos gold, se demitiu também no dia seguinte. Um deles era chefe do governo. A admissão de um chefe do governo, claro, implica a admissão do governo. E, portanto, sim, claro, que é evidente que isto é... Por isso eu estava a dizer, não sei se justifica ou se isto conduzirá à justificação, mas há procedimentos éticos de quem é governante, de quem, mesmo que seja o Primeiro-Ministro, que obriga as justificações e as explicações que, como já aqui foi dito, não vou repetir, os portugueses têm todo o direito a ter. Quanto à questão que me pôs do António Costa, bem, há a questão da gafe do António Costa. Eu não tenho razões para duvidar de ambos nas explicações que dão, embora me pareça que as explicações de Passos Coelho sejam confusas, eu não tenho razões para duvidar da sua boa-fé. Talvez seja distraído demais em relação a esta matéria, mas estou a dizer sem nenhuma ironia, portanto. E para quem queria ter uma carreira, ou quem estava a traçar uma carreira política, que aliás o conduziu a Primeiro-Ministro, penso que devia ter sido mais cauteloso nesse aspecto. Quanto à gafe de António Costa, para ver, eu gostaria de colocar a questão. António Costa, nessa altura, falava perante uma... E eu não vou aqui referir a versão oficial do próprio António Costa ou do Partido Socialista. Ele falava perante uma assembleia de potenciais investidores chineses, que ainda por cima o tinham eleito como o português do ano, salvo erro, foi uma coisa assim deste género, e eu acho que a questão que ele levantou foi exatamente... e só pode ser vista aí em termos de investimento estrangeiro, quer dizer, em termos de apelar ao investimento estrangeiro. Se gosta ou não do investimento estrangeiro dos chineses, isso já é, enfim, isso já é outra coisa, e se acha que os investimentos foram bem. Foram bons. Eu costumo dizer que os investidores, apesar de tudo, os chineses têm tido um papel importante, têm sido dos mais dinâmicos, os chineses e os angolanos, mas no fundo vêm às compras a Portugal, quer dizer, não trazem inovação, não trazem novas empresas, enfim, vêm fazer compras de coisas que já existiam e aproveitando oportunidades que, entretanto, a própria conjuntura que Portugal passou nestes anos proporcionou. Portanto,
Em relação a isso, gostaria de deixar também esta minha opinião. Quanto à questão que me pôs, eu acho que... Professor Brandão de Brito, peço desculpa interrompê-lo, nós vamos aproveitar para fazer agora um curto intervalo e vamos abordar essa questão, a liderança de António Costa a seguir a uma curta pausa. Até já.